paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Conosco aqui o pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. É uma bênção para nós estarmos juntos, não é verdade? Lendo a palavra de Deus, um tempo maravilhoso do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. Você aí na sua casa e nós aqui juntos vamos ler a palavra do Senhor. Você vai abrir a sua Bíblia aí no livro de Josué. Na nossa leitura sequencial, nós estamos no livro de Josué e hoje vamos ler o capítulo 10 de Josué. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou lembrando aqui que quando lemos no episódio anterior o capítulo 9, foi quando os gibeonitas, eles se chegaram a Josué, contaram uma história de que eles eram um povo que veio de muito longe e eles simularam ali que eles realmente caminharam um longo período para chegar até o povo de Israel, porque eles temiam pela própria vida. E o povo ali não consultou o Senhor, decidiram receber os gibeonitas e no final descobriram que eles eram vizinhos, né? Estavam ali por perto, mas o Senhor teve misericórdia e de fato a vida dos gibeonitas foi preservada e eles viraram tiradores de água e rachadores de lenha. E hoje nós vamos ler o capítulo 10, dando continuidade, Josué capítulo 10, vamos ler todos juntos. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente e fizera a Ai ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeon, e seguiu-os pelo caminho que sobe de Betorom, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Betorom, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeque e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que
os que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, e ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu ao fio da espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó.
Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel e tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada a ela e a toda a alma que nela havia, conforme a tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis. Porém Josué o feriu a ele e ao seu povo até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela, e no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela e a tomaram e a feriram ao fio de espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriram a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruíram totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Líbina e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou de resto. Mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia e até Gaza, como também toda a terra de Gósen e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Amém, irmãos? Então nós fizemos aqui, pastor, a leitura do capítulo 10, que tem esse fato tão extraordinário, né? Que é um dia que foi maior do que todos os outros pela oração de um homem, né, pastor? Quais são os comentários aqui do capítulo 10? Que dia longo, né? Que dia longo. Que dia longo. Isso é uma coisa que nós estamos vendo aqui. Mas no capítulo 10 começaram as alianças daqueles que começaram a se opor, né? Então, primeiro os 5 reis, depois mais um tanto. E interessante, né? Que no versículo 11, o Senhor lançando pedras, saraiva, né? E matou mais do que os filhos de Israel a espada, naquela parte, né? E o sol e a lua parando quase um dia inteiro. Olha, na verdade, toda a criação de Deus, na verdade, ela está assim à disposição da voz de Deus. Para quê? Para que os filhos de Deus sejam preservados na terra até o dia que a igreja for arrebatada. Até o dia que a igreja for arrebatada na face da terra, os filhos de Deus em toda a história, se precisar, o Senhor interfere sim, e como o Senhor fez algumas vezes na nossa leitura aqui que já vimos, né? Na travessia do Mar Vermelho, na travessia do Jordão, o Senhor interferindo assim na criação e para beneficiar os filhos. Aqui agora o Senhor fazendo esse ataque, parando o sol e a lua. Então, uma bênção, na verdade,
ser povo de Deus, ser filho de Deus. E às vezes a gente olha para as coisas que estão nessa vida nos cercando, ficamos até apreensivos, com medo, como é que vai ser o amanhã. Fica só na parte da bênção, obedecendo, que a gente vai ver sempre uma operação da parte do Senhor. E se precisar de interferência nas coisas dessa vida, o Senhor vai interferir sim, porque é interesse dele preservar os seus filhos para um testemunho, para que outros filhos conheçam a natureza de quem na verdade é o Senhor, do amor de Deus. Glória a Deus. E foram muitas batalhas aqui, né, pastor? Muitas batalhas. Venceram muitos povos para conquistar aquela terra que o Senhor havia prometido. E eu né? só fiquei olhando aqui naquele mesmo dia, e no mesmo dia, e no mesmo dia, incansáveis, né? Você migra uma cidade, depois você vence a outra, você vence a outra. Então, tem hora que tem que agir desse jeito mesmo, né? Senhor, o Senhor vai conosco? Não temas, não te espante. Vai que eu que vou fazer. E é o Senhor que fez. O povo foi, mas a providência de Deus estava presente ali o tempo inteiro. Isso é uma bênção, né? Para o povo. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor é conosco também, nós somos o povo de Deus. Amém, queridos? Vamos encerrando o nosso episódio de hoje e desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor aqui, o pastor Fábio também. Paz do Senhor.